Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. É uma situação, assim, triste, né, que o corintiano passou hoje. Vamos lá, vamos começar a análise desse jogo. Eu confesso para vocês, conversei em off com alguns amigos e falei que eu não havia gostado da escalação. E confesso que, publicamente, eu demonstrei que não havia aprovado, mas fui super elegante. E tentei, na minha análise, lá no Instagram, por exemplo, antes do jogo, ao analisar a escalação, eu tentei entender o Ramon Dias. A velha frase do jornalista. Eu tentei pensar com a cabeça dele, porque era a única maneira que a gente tinha de tentar buscar uma solução, né? Um entendimento, uma explicação para a escalação do Ramon Dias, que mostrava já, né, desde o início, que a gente perderia o meio-campo, principalmente pela formatação. O Corinthians vinha jogando no 4-4-2 losango já há uma sequência de jogos. Houve melhoras no time por conta do esquema tático, mas houve melhoras também muito por conta dos reforços que chegaram. E também, não vou negar, né, não vou ser oportunista, mas houve momentos que esse losango não deu certo. Eu pensei comigo, talvez ele mudou o esquema hoje, vai mudar o esquema hoje, porque o losango às vezes não se encaixou bem com o time do Flamengo, que joga num 4-2-3-1, enfim. O São Paulo também jogava e não deu certo. Eu tentei, de alguma forma, né, pensar numa explicação, né, por que o Ramon Dias veio com uma escalação totalmente inesperada. Mas só para você entender, o esquema do Corinthians foi um 4-1-4-1. O Corinthians termina o jogo num 4-2-4, termina o jogo no... Enfim, na verdade, gente, o Corinthians terminou o jogo bagunçado, tá? O Emiliano e o Ramon começaram a fazer alterações, o time ficou extremamente bagunçado, e no intervalo ele coloca o Félix Torres e o Carrilho, né? Aí você fica imaginando, pô, foram boas mexidas. Assim, o Gustavo Henrique ia acabar sendo expulso, então ele ia ter que colocar um zagueiro, porque é complicado você ter um zagueiro. O Gustavo Henrique fez bem o primeiro tempo, afastou ali umas 2, 3 bolas de cabeça. O Flamengo não pressionou muito, então acho que foi até muito. Eu lembro de 2 cortes dele pelo alto, foi até muito para um time que jogou com 1 a menos, né, o Flamengo, já que o Bruno Henrique foi expulso. E aí você imagina, né, pô, o Corinthians com 1 a mais. Desde os 27 minutos do primeiro tempo, nós vamos pressionar, vamos abafar, vamos sufocar os caras e enfim, vamos sair classificados. Hoje é o nosso dia, é o dia do torcedor corintiano, né? É o dia que o Corinthians vai conseguir uma grande classificação. E o Corinthians não soube aproveitar o jogador a mais. Primeiro, o Felipe Luiz deu um nó tático. Deu um nó tático no Ramon Dias. O Corinthians demorou muito. O Ramon Dias, ele foi... faltou coragem para ele, né? Para eu não usar a palavra covardia, que seja uma palavra muito forte, mas uma covardia tática, sim. Faltou coragem para ele soltar o time, né? Faltou coragem para ele tirar um jogador mais defensivo, colocar o Coronado. Faltou coragem para o Corinthians marcar mais alto. O Corinthians deixou o Flamengo jogar. O Corinthians deu ao Flamengo um jogo muito confortável, um jogo de primeiro tempo que o Corinthians não agrediu. Um jogo de primeiro tempo, de você jogando com um jogador a mais,
não tinha criação nenhuma no meio e ficava dependendo de cruzamentos do Matheus Bidu e do Mateuzinho. O Corinthians fez um primeiro tempo com um jogador a mais de chuveirinho, velho. Pô, aí deixou a partida bastante confortável para o Flamengo na primeira etapa e um meio campo, velho, totalmente inútil. Cara, o Ramon Dias entregou a classificação do Flamengo, porque ele errou na escalação nos 2 jogos. A gente está falando do jogo de volta hoje, mas ele errou também no jogo de ida. E ele testa Coronado e Garro, parece que é para mostrar num jogo difícil daquele que os dois não podem jogar juntos, sendo que o Coronado jogou ali numa função de segundo volante, jogando no losango ali do lado esquerdo. Não me agrada ver o Coronado ali. Corinthians não aperta, não marca alto, Corinthians deixa o Flamengo tocar bola, deixa o Flamengo caminhar. E no segundo tempo, as substituições totalmente erradas, né? Do Ramon Dias, tirou o Charles, demorou para colocar o Coronado. E aí, meu amigo, a grande lambança, né? O cara meteu Giovani e Pedro Henrique. Aí ficou Giovani e Pedro Henrique abertos, né? Por dentro, ele deixou Yuri Alberto e Romero. Enfim, ele fez uma lambança no jogo, no segundo tempo. O Corinthians estava uma bagunça. Sorte do Corinthians que o Michael talvez não viva um grande momento, não sei se é físico, falta de ritmo de jogo, que o Felipe Luiz não colocou o Michael para puxar os contra-ataques, que aí o Corinthians tinha até perdido o jogo e tinha saído hoje já eliminado com uma derrota. Às vezes você tem que fazer o simples, entendeu? Por exemplo, o Flamengo, o que o Felipe Luiz fez? Ele mexeu pouco no time, para não descaracterizar o time. Ele mexeu pouco. Ele foi mexendo só nas horas pontuais. A Arrascaeta cansou, né? Aí ele tira. O Ramon não. O Ramon não sabe mexer. Ele não tem equilíbrio. Daqui a pouco ele colocou todo mundo e, enfim, e o time ficou totalmente descaracterizado. E a verdade, gente, é essa, né? O Corinthians hoje, né, não tem um treinador que é perfeito, pelo contrário, ele erra bastante, principalmente nas substituições e nas escalações. E, infelizmente, o Corinthians faz uma péssima partida, mas assim, para mim faltou vontade, faltou garra, faltou coragem, e de todo mundo, tá? De todo mundo. Faltou vontade dos jogadores, faltou qualidade do Ramon Dias, faltou qualidade para alguns jogadores, faltou raça, faltou tática, faltou muita coisa no time de hoje, e por isso que o Flamengo está na final e o Corinthians está eliminado. E outra coisa, um jogo como esse, você tem que escalar o que você tem de melhor. E o Corinthians não entrou em campo com o que tinha de melhor. O Carrillo tinha que ter começado o jogo como titular. E ele começa o jogo com Romero e Tales, 2 jogadores que não vinham nem atuando, né, com a camisa do Corinthians. Então, o Ramon Dias erra feio na escalação, erra feio nas substituições, mas também os jogadores fizeram uma partida, né, bem ruim.